Tunísia, dezembro de 2010. Um vendedor ambulante pôs fogo no próprio corpo e morreu em protesto contra a cobrança de propina pela polícia. O povo se rebelou e foi para as ruas em amplos protestos no país. O movimento acendeu um barril de pólvora que explodiu em movimentos populares por outros países do Oriente Médio e Norte da África. Se alastrou pela Líbia, Egito, Argélia, Síria, Bahrein, Marrocos, Iêmen, Jordânia e Omã em passeatas, greves, comícios, prisões, enfrentamentos com a polícia e até guerras civis. Uma onda de revoltas que ficou conhecida como Primavera Árabe, numa alusão à Primavera de Praga, onde movimentos populares obrigaram o governo comunista da antiga Tchecoslováquia a fazer reformas políticas, econômicas e sociais na década de 60. A Primavera Árabe foi a primeira grande onda de protestos democráticos do mundo árabe no século XXI, causada por problemas latentes em vários países, como desemprego, falta de oportunidade para as gerações mais jovens, repressão política, regimes ditatoriais e a concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos. Diante desse quadro de aumento da violência, né, o que nós temos no mundo acontecendo hoje na política internacional? Ao contrário do passado, em que as guerras eram guerras entre nações, entre países, entre exércitos formais, como foi a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, etc., hoje, sobretudo nos anos 2000 para cá, a maior parte dos casos de violência internacional elas estão ocorrendo dentro dos países. São guerras civis. A Primavera Árabe chegou como um furacão político em alguns países. Em semanas, derrubou ditadores há décadas no poder, como o presidente Zine al-Abidine Ben Ali, da Tunísia, Hosni Mubarak, do Egito, e Muammar Gaddafi, da Líbia. Inspirados nos resultados das manifestações na Tunísia, povos de outros países também começaram a se rebelar para derrubar governos. Na Síria, para depor Bashar al-Assad. Na Argélia, para tirar Abdelaziz Bouteflika. Em Omã, para destituir o sultão Qaboos bin Said. No Iêmen, contra Ali Abdullah Saleh. Na Jordânia e Bahrein, para destronar os reis Abdullah II e Hamad bin Isa al-Khalifa. Na Líbia, Egito e Tunísia, a Primavera Árabe conseguiu rápidos resultados. O povo da Tunísia derrubou e prendeu o presidente Ben Ali por desvio de verbas, corrupção e fraudes. O país instalou um novo parlamento, convocou eleições e escreveu uma nova Constituição considerada uma das mais progressistas do mundo árabe. No Egito, a Primavera Árabe foi chamada de Dias de Fúria. Em 2 semanas de protesto, o movimento levou à renúncia do presidente Hosni Mubarak. Os militares chegaram a essa conclusão: olha, Mubarak vai ter que descer, apesar dele ser homem nosso, ele vai ter que descer do poder, porque não queremos reprimir a população. Então, foram os militares que de fato tiraram Mubarak, pressionados pela população. Depois da saída de Mubarak, uma junta militar assumiu temporariamente o poder no Egito até a realização de novas eleições, que levou ao poder o candidato da Irmandade Muçulmana Mohamed Morsi, que em pouco tempo também foi deposto. Mohamed Morsi, ele começou a centralizar poderes nas suas mãos. Além disso, aprovou uma constituição que era bastante mais islamizada do que a que existia antes, ou seja, uma tentativa de controlar costumes maior do que havia antes. As primeiras medidas do Morsi demonstram o quê? Demonstram uma clara guinada da Irmandade em direção a um radicalismo islâmico. E é isso
que assusta tanto os setores conservadores e secularizados da população, da sociedade egípcia, quanto o mundo ocidental, que vê nisso um risco de uma espécie de uma islamização do Egito perigosa para o projeto de aproximação da democracia egípcia ou da cena política egípcia com o Ocidente. Isso, ao mesmo tempo em que desagradou toda essa juventude, essa vanguarda revolucionária, também entrou em conflito com os militares, que continuaram sendo ali, no pano de fundo, né, nos bastidores, o alicerce do regime. Eles nunca deixaram de ser. Então, Mohamed Morsi conseguiu se desentender com militares e conseguiu se desagradar a vanguarda revolucionária egípcia. Isso levou finalmente à sua deposição. Este ponto é um ponto muito importante para entender o porquê da perda de apoio popular para a Irmandade, né? E que a levou à radicalização, e com a radicalização, nesse enfrentamento, um grupo que foi tornado um grupo terrorista, pura e simplesmente, proscrito. Com a saída de Morsi, o Marechal Abdel Fattah al-Sisi foi eleito novo presidente do Egito e os militares voltam ao poder no país. Essa mesma instituição deu um golpe branco, né, e retomou o poder, mas não do modo como ele era exercido por Mubarak, numa ditadura, pura e simplesmente uma ditadura. Mas não vai implantar um regime democrático tal e qual nós conhecemos no mundo ocidental, uma democracia originalíssima egípcia, em que as Forças Armadas têm um poder político muito grande. Os protestos no Egito continuam entre os que são contra a volta dos militares ao poder. Na Líbia, a Primavera Árabe se transformou em guerra civil para trocar o governo de Muammar Gaddafi. Ele tinha um poder absoluto, não permitia qualquer tipo de oposição dentro do país, vinha historicamente reprimindo opositores políticos, colocando na cadeia, ou seja, não foi algo recente isso durante todo o seu regime, e tinha muito poder por causa da exploração do petróleo. A situação na Líbia se agravou tanto que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, interferiu no conflito, aprovou o envio de armas aos rebeldes e a entrada de tropas estrangeiras no país em apoio às forças civis. A intervenção militar externa na Líbia gerou protestos pelo mundo. Dificilmente uma intervenção externa vai estar em sintonia exatamente com o que a população quer. E a democracia significa deixar que a população busque o seu caminho, que ela se autodetermine, que ela, enfim, dite as suas necessidades. Então tem uma parcela, não é, da comunidade internacional que acha, não, deixe que eles se matem, porque nós não podemos intervir nos assuntos internos de um país. Escuta, mas é um ditador que está lá há 40 anos, sanguinário, mandando tanques atirar em jovens desarmados no meio da rua. Nós vamos permitir isso? Então, as intervenções externas, quando dizem que vão levar a democracia, lamentavelmente, não é isso que de fato acontece. Tem uma agenda política, que é uma agenda ditada pelo interesse externo e não pelo interesse da população. Por que é que houve intervenção na Líbia e não na Síria? Porque a Líbia tem petróleo e a Síria não tem. Eu quero dizer que há limites para a não intervenção. Não há nenhum princípio de soberania que justifique que uma ditadura sanguinária massacre o seu povo, enquanto a comunidade internacional assiste passivamente a esse tipo de coisa. Nos confrontos, Gaddafi foi morto. O país formou um governo transitório, passou o poder ao parlamento e ainda vive violentos protestos de grupos fortemente armados nas ruas. E como explicar a Primavera Árabe em tantos países ao mesmo tempo? A chamada Primavera Árabe, ela não começou em 2011 e ela não terminou em 2013 ou 2014. Né? Porque todo o movimento social já existia antes, ele simplesmente irrompeu, ou seja, chegou na mídia, atingiu massas em 2011. Mas desde 2005, pelo menos no Egito, a gente vinha de um processo contínuo de lutas sociais, greves de trabalhadores e assim por diante. A Primavera Árabe formou uma sociedade em rede com a ajuda da internet. Mas eu acho que essa coisa da imagem em tempo real é muito forte. Então, a informação e a imagem.
em tempo real. Quer dizer, você ir lá no meio da manifestação, enfrentando a polícia, apanhando da polícia e aquelas imagens sendo transmitidas. Essa conectividade e a possibilidade de que as pessoas possam se organizar agora através dessas redes virtuais, não necessariamente em partidos, aquela coisa mais convencional da política. Esse foi o fator diferencial na Primavera Árabe. E a população teve um ganho importante, que é o ganho de experimentar, reivindicar os seus direitos, de se politizar, de discutir política, de ir para as ruas. Então, esse ganho social, ele permanece. Sem dúvida nenhuma que esse é o novo mundo da política. A Primavera Árabe teve começos iguais, desfechos diferentes e, em alguns países, nem terminou. Hoje, as revoltas árabes, em geral, não só no Egito, mas nos outros países, estão sofrendo um processo de contra-revolta, de contra-revolução, enfim, uma volta a um fechamento até maior do que havia antes, dada a necessidade, pelo ponto de vista dos regimes, de reprimir e tentar acabar com o movimento de vanguarda da juventude, da população que estava e ainda está clamando por maior liberdade e direitos, enfim, justiça social. Há uma tentativa da parte dos países da União Europeia, sobretudo França, Itália, Inglaterra, Alemanha, os países da União Europeia e da OTAN, né? E da parte dos Estados Unidos, de, se não dominar a direção desse movimento, mas tentar orientá-lo para convergir com os interesses do Ocidente. O exercício da democracia é um desafio permanente que só se aperfeiçoa quando é exercida e onde o ideal deve ser o bem-estar de todos. Para se criar democracia, não basta haver eleições. É preciso criar ou recriar, construir e reconstruir instituições. Partidos, sindicatos, associações, liberdade religiosa, direito às minorias, então direito de organização, de manifestação, direito ao estudo, direito ao trabalho, direito de ir e vir. Esse direito não basta você ter uma Constituição formalmente democrática. É preciso que essa Constituição encontre respaldo na vida cotidiana dos cidadãos. E como dizem os árabes, Inshallah, que assim seja.